Bonjour, pessoas! Hoje, na nossa quinta basiquinha, estamos falando então na série sobre o grande maléfico que é Saturno. Quando a gente tem dignidades e debilidades, ou seja, a gente fala que Marte e Saturno são maléficos, a gente tem que ter em mente que a astrologia ela é uma linguagem técnica, tá? Então, por ser uma linguagem técnica, a gente tem considerações dentro de um fundamento, tá? E existe um fundamento do porquê que se fala que Saturno é maléfico. Não é porque, ele é, sei lá, um mauzão que vai jogar os raios mágicos aqui na Terra, não. É porque nas qualidades primordiais, né? São os tijolinhos, tá, da astrologia, então quem fez aí o curso de promessa natal entende todo esse fundamento, tá. A gente, compreende que Saturno, ele tem condições que são contrárias à vida, e na astrologia tem muito isso, então a gente entende o raciocínio das coisas, existe uma lógica, né. Então se algo é contrário à vida, ele logo não é favorável à vida, certo? Aí você vai dizer: "Hã, Neme, óbvio". Só que perceba, você está aqui na Terra, nessa abundância de natureza, e tem algo que é frio, seco, contrário à vida, né. Então é visto como maléfico, porque não tem essa coisa de, sabe, imagina assim, coloca uma paisagem daquele inverno bem rigoroso, onde as árvores já têm, né, não tem nada de verde, às vezes está gélido, não tem frutos, né, não tem abundância. Poxa, pega a primavera, pega ali quando tá, né, tudo brotando, sabe? Observa a natureza, que você vai entender a lógica da astrologia. E ela é muito clara. Então você não precisa, assim, decorar nada, tá? Então, inclusive, quem faz o curso comigo, eu sempre falo, né? Não decora, compreende. E quando a gente tem uma linguagem, é maléfico, é benéfico, é simplesmente isso, tá? É contrário à vida? É favorável à vida? Ou não está ali num bom, né, lugar para favorecer, para executar o que se propõe, tá? E lembra que a gente vive num mundo em que existe tudo, assim como existe a abundância, existe a escassez, tá? Se você não enxerga isso na vida, na natureza, na realidade das coisas, nossa, gostaria de viver a sua vida, né, que você não está enxergando o quê? A realidade, tangível, prática, plausível, e isso é de Saturno também, tá bom? Hoje a gente vai explorar então Saturno em Touro. Touro é um signo o quê? Vamos pensar fixo, terra, tá, ligado a Vênus, né. Então, Touro está muito ligado àquela questão da subsistência, por ser fixo, preza muito pela qualidade, pela perenidade das coisas, né, então tem aquela questão também do valor ao trabalho. Aqui imagina um Saturno em Touro, né, pode ser uma pessoa que a questão da segurança, material, física, é algo importante, o conforto, saber que eu estou colocando um esforço e isso vai ter uma recompensa no longo prazo. Tá certo? E nós sabemos então que Saturno, mergulhado no signo de Touro, deve obediência imediata a Vênus. Vênus é o planeta que comanda quais signos? Vamos lá? Touro e Libra, né? Então, estando Saturno passando ali, né, na área de Touro, ele vai ter que olhar para Vênus no mapa ali e entender, peraí, Vênus, como que eu trabalho aqui nessa sua casa? Porque, né? Saturno não tem dignidade nem debilidade em Touro, tá? Ele tá peregrino, como a gente fala, isso é só a linguagem técnica, tá? Ele tá solto ali, no sentido assim, ó, tô suave, vai depender muito de quem tá comigo, se tem alguém me cutucando, por exemplo, se tem um aspecto tenso, ou às vezes pode ter um aspecto benéfico também. Como que tá o cara que me comanda, então como que tá essa Vênus? Se às vezes Vênus está numa boa posição, né? Ou às vezes Vênus está ali atrapalhando, né? O processo saturnino, tá? Atrapalhando, vocês entendem, né? Tipo, essa questão, às vezes, das coisas serem um pouquinho mais demoradas. Pensa nas questões saturninas, às vezes mais demoradas. Às vezes a gente, sabe, tem aquela sensação que a gente coloca muito esforço e as coisas, elas, sabe, elas têm um tempo mais lento do que a gente gostaria, tá? Porque o tempo de Saturno é o tempo das coisas, né? Certo, tá? Então vamos lá, a gente tem um Saturno em Touro com uma Vênus em Áries, tá? Então percebe, Saturno está num signo fixo, estruturado, pé no chão, né? Que preza muito pela segurança, não gosta muito de se arriscar. Só que aqui, Vênus está numa área que é mais intempestiva, porque lá em Áries, essa Vênus vai dever obediência também a Marte. Então, essa pessoa que tem esse Saturno em Touro com uma Vênus em Áries, ela pode gostar de um certo risco, sim. Aqui, como essa Vênus está numa debilidade, às vezes, sabe aquela coisa do, como é que é? Morde e assopra, né? Ela tem uma tendência, às vezes, impulsiva, mas quando existe uma certa maturidade, lembra que Saturno amadurece muito com o tempo, tá?
E hoje eu posso dizer isso, quando eu lia isso, quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos, eu achava bobagem, tá. "Ah, imagina, eu já sou super madura, já sei tudo", não, vai caindo muita ficha, tá. E tem ciclos de Saturno também que, nossa senhora, chega a ser bizarro, assim, de literal. Então, a gente tem essa questão mais intempestiva, mas com a passagem do tempo a gente vai entendendo que com o risco calculado, né, eu posso dar sim saltos às vezes, né, arriscando mais aonde eu entenda às vezes, ou o assunto ou no que eu estou me metendo, né. Depois a gente tem o Saturno em Touro com uma Vênus em Touro, então a gente tem aqui o quê? Uma conjunção. Foco muito forte para a terra taurina, né. Então aqui a gente tem um signo feminino, fértil, né, então a gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa com muita força de trabalho, às vezes que gosta muito, mas ao mesmo tempo preza pela segurança, pelo conforto, tá. Não vai arriscar, não é aquela pessoa que, sabe: "Olha, vamos ali, sei lá, pular da ponte, uhul, só se vive uma vez". Porque ela sabe que no outro dia ela vai ter que acordar e vai ter tudo igual. Então ela tem uma certa parcimônia, tá. Ao mesmo tempo, são pessoas que quando se conectam, com elas porque Vênus está ligado, né, ao amor, ao prazer, quando elas gostam de algo, né, elas têm um potencial de consolidar as coisas, tá. É claro, vai depender aqui também de uma posição, às vezes, de Marte, porque às vezes a gente pode ficar com certo receio de arriscar, né, e a gente acaba, às vezes, perdendo oportunidades também, né, então a gente tem sempre o ônus e o bônus das coisas para a gente avaliar. Tá, cuidar um pouquinho com a inércia, né. "Ai, será que vale a pena o esforço?", né. Às vezes a gente procrastina um pouquinho, mas de novo, vai depender de outros pontos do mapa. Saturno em Touro com Vênus em Gêmeos. Ixi, mudou completamente aqui o babado, né. Por quê? Porque essa Vênus já está em signo de ar. Gêmeos já é um signo muito mais antenado. Essa pessoa ela gosta de estar antenada, às vezes gosta de saber das coisas, mas ela vai pegar essa informação ali na questão de Gêmeos, né. Ela pode ser uma pessoa, por exemplo, que ela gosta de ir atrás da informação, sabe. Não sei se você já trabalhou com pessoas assim, eu já tinha uma pessoa numa equipe uma vez que era bem legal, porque é assim, a pessoa ela você pergunta algo, ela é tão inquieta, ela é curiosa que ela vai atrás, né. E ela pode usar essa informação para construir coisas interessantes no longo prazo. Então a informação, estar antenado, às vezes o uso de tecnologias, de maneiras novas de fazer a mesma coisa, né, vai estruturando, às vezes, um projeto novo, sabe. Isso aqui pega áreas, por exemplo, de trabalho, pode ser super interessante, tá. Depois nós temos Saturno em Touro com uma Vênus lá em Câncer, 2 signos femininos. Aqui pode ser uma pessoa com muita sensibilidade, né. Fala-se muito, né, da questão protetora de Câncer, por causa da questão da lua, da família, das emoções, mas poxa, Touro é super protetor também, sabe. Super apegado, assim, geralmente são pessoas apegadas não só a gente sempre pensa, né, matéria fixa, então, ai, é só o dinheiro porque é Touro, porque é Vênus e casa 2, não tem nada a ver com isso, tá. São coisas que me deixam confortáveis ou coisas que eu realmente gosto. Lembra que Touro é ligado a Vênus, coisas que eu gosto, que eu prezo. Então, se eu prezo uma amizade, eu vou querer proteger ela a todo custo, tá. Aqui pode ter inclusive um envolvimento emocional, por exemplo, se isso aqui pega áreas de relacionamento amoroso, é uma pessoa que ela tanto vai confiar, como ela vai exigir uma certa confiança, né. Então ela pode ser uma pessoa muito prestativa, muito amorosa, muito gentil, e ela consegue muita coisa também por causa disso. Agora, lembra que tudo tem, né, os seus 2 lados, tá. Quebra a confiança de uma pessoa dessas pra você ver. Nunca mais você cola um cristalzinho, tá. Depois nós temos Saturno em Touro com, esta Vênus lá em Leão, né. Agora aqui a gente já tem 2 signos em quadratura. Leão é o signo do eu, né, é o signo do ego, tá. O que eu quero, o que eu gosto, o que é importante pra mim. E sempre quando eu falo isso, às vezes, nas leituras de mapa, esse mês até teve um que foi bem engraçado, porque parece um pouco egoísta e a gente sempre tem: "Ai, narcisista", não tem nada a ver. Por quê? Já parou para pensar que sem você o seu mundo não existe? Então, às vezes, tem pessoas que se doam demais para todos e esquecem de si mesmo, tá. Leão é um signo muito generoso, muito amoroso. Aqui, por exemplo, demonstra, às vezes, amor de uma maneira muito prática, sabe. Não é tão, assim, nhenhenhé no sentido de: "Ai, meu amorzinho, bonitinho, gostosinho, ó". Não, aqui é assim: "O que que você precisa? O que eu posso fazer por você? Vamos junto", né. Só que, às vezes, pode ter uma certa, sabe, uma certa trava ali de expressar realmente o que percebe, o que gosta, né. Vai depender da posição do sol, porque Leão, assim como Aquário, eu percebo muito o seguinte:
Ou eu estou ali, eu amo, eu tô com a pessoa, ou eu tô com a situação, ou eu tô com aquele projeto e aquilo realmente faz parte de mim, eu me identifico. Agora também, se não faz parte de mim, se eu não me identifico ou se me prejudica, eu sou indiferente. Não é assim: "Ah, eu odeio", não, não, é indiferença, é como se não existisse. Então a gente vai aqui para um 880 muito forte, né. Depois nós temos um Saturno em Touro com uma Vênus lá em Virgem. Virgem já tem uma debilidade aqui venusiana, né, então às vezes a gente pode ser muito prática, muito pragmática. É um trígono de terra, né, então aqui a gente tem uma boa conexão, tá. Lembra que a gente tem uma conexão interessante de Saturno com Vênus. "Nossa, Neme, por quê? Não entendi". Onde que em qual signo Saturno se exalta? Qual signo Saturno gosta de estar? Numa casa de Vênus, que é Libra, tá. Então a conexão de Vênus, isso é uma dica para você olhar também nos mapas às vezes, tá. Saturno, ele com uma conexão de Vênus, ele tem aqui, "Ai, mas a Vênus está em debilidade em Virgem", ok, mas é um trígono e tem um aspecto que Saturno tem uma conexão com o signo venusiano, tá. Eu sei que parece super complexo, mas é interessante a gente entender esse jogo de dignidades e debilidades como um tabuleiro, sabe. Então aqui, por exemplo, eu tenho muita capacidade de construir, né, organizar, estruturar. Uma pessoa, às vezes, muito com uma capacidade de ver as coisas no longo prazo. Isso é muito legal, porque às vezes você imagina, você tá quer ver, até numa relação amorosa, né, você tem uma pessoa que é mais imediatista. Vamos para ontem, ela não pensa direito, né. Por exemplo, um casal, se tem uma questão financeira, essa pessoa aqui ela vai ser aquele ponto de apoio. "Calma aí, ok, vamos pelo menos ver se isso aqui é plausível, vamos ver se não é fogo de palha, vamos buscar informação para a gente tomar uma decisão", né. Então não existe essa coisa do, é o certo ou o errado, é o bom ou é o ruim, né. Aqui ela pode ser mais metódica, mas isso pode ser interessante. A gente só tem que cuidar, porque bem ou mal é um Saturno e bem ou mal uma Vênus debilitada, né. Quando a gente, exige demais a ponto de não viver a experiência das coisas, sabe. Eu só vou se tiver assim", né. "Ai, não, nossa, eu não vou se não for para, sei lá, para fazer tal coisa, então nem sai de casa", né. Então vai acabar não saindo, né. Então a gente tem que cuidar só com esses extremos. Depois a gente tem um Saturno, então em Touro com uma Vênus aí lá em Libra, né. Aí nós temos então uma Vênus numa casinha gostosinha dela. Então perceba que eu tenho esta Vênus também que está comandando esse Saturno em Touro, numa área onde Saturno se sente bem, tá. Então aqui a gente tem uma troca interessante, tá. Pode ser uma pessoa super diplomática, com muita habilidade de construção política. Política no que se propõe à política, porque hoje em dia, pelo amor de Deus, né, não existe mais o que realmente é política. Mas assim, essa arte de conquistar as coisas através de acordos, através de conversas, de elos, né. Pode ser uma pessoa com uma grande habilidade artística, mas aqui de dar forma para as coisas, né. Às vezes uma pessoa que, por exemplo, ela tem você imagina que ela quer consolidar um projeto, né. Ela sabe exatamente quem ela deve procurar para fazer o negócio girar, né. Depois nós temos Saturno, então, em Touro, com uma Vênus em Escorpião. Escorpião já é um signo, água fixa, né, é uma outra quadratura aqui. Aqui, de novo, como são 2 signos femininos, e femininos na astrologia quer dizer o quê? Mais introspectivos, né. Então, às vezes, são pessoas, assim, mais reservadas, né, se soltam sim, mas quando se sentem muito confortáveis no ambiente ou com as pessoas, extremamente protetoras, mas aqui a gente tem que cuidar um pouquinho, porque às vezes, né, o excesso pode ser também uma necessidade de controle, quando alguma coisa não sai muito do jeito que a pessoa acredita que tem que ser, ela se sente muito insegura, e aí às vezes ela dá uma espanada, né. Vai depender, claro, da posição de Marte aqui, já que é o regente clássico de Escorpião, tá bom? Mas, pode ser também essa pessoa que ela pondera muito, e ela pode ser muito estratégica. Às vezes a gente acha que ela está ali sentada olhando para o nada, ela está avaliando muito, assim, eu não vou nem dizer minuciosamente no sentido de informação, mas a vibe das coisas, o que está acontecendo, ela sente o cheiro antes das coisas acontecer, né. Depois nós temos Saturno em Touro com uma Vênus lá em Sagitário. Bom, Sagitário já é um signo mais alegre, otimista, expansivo, ligado a Júpiter, né, então óbvio vai depender da posição de Júpiter. Mas pode ser uma pessoa aqui, que busca muito, lembra que Vênus é o que eu gosto, o que me dá prazer, né. Então eu tenho prazer em buscar experiências novas, conhecimento, só que eu trago para minha realidade tangível, porque o Saturno tá lá em Touro, né, pé no chão. Então, por exemplo, eu gosto de viajar, ok, mas eu vou trazer algum elemento disso para mim, na minha vida, no que é concreto, né.
uma filosofia, às vezes eu gosto de conversar, de ver a maneira como as pessoas veem as coisas, né, e eu posso trazer algo que eu me conecte, que eu goste, para minha realidade, né. Então, você é uma pessoa bem criativa nesse sentido, gosta de explorar coisas novas, mas não no risco total, né. Então, por exemplo, a gente pensa em Sagitário, uhul, liberdade, só se vive uma vez, né. Aqui não, porque aqui a gente tem uma conexão com o touro, né, então tá, espera aí, eu vou explorar, vou arriscar, mas não a ponto de me desestruturar por causa disso, né. Depois eu tenho Saturno também em touro, então, com uma Vênus lá em Capricórnio. Capricórnio já é o signo de terra ligado a Saturno, então aqui a gente tem uma cooperação, né. Um tá na casa do outro, um se ajuda, uma pessoa de novo com uma grande força de trabalho, muita capacidade administrativa, né, muita capacidade de gestão, quando ela gosta, quando ela realmente se compromete com algo. Eu vejo pessoas que têm uma certa criatividade aqui também, tá. Só que a terra, a criatividade ela não é muito, como que eu posso falar, assim, quando a gente pensa em coisas criativas, a gente já pensa numa coisa inusitada, né, inovadora. Não, aqui às vezes é com coisas óbvias, mas muito úteis, né. "Nossa, olha o jeito que essa pessoa fez tal coisa, que interessante". E aqui tem um benefício, é sempre com foco em melhorar algo na minha realidade, né, em aprimorar. E às vezes, por exemplo, se é uma pessoa que tem aqui, de repente em condições ali com as áreas de dinheiro do mapa, ela pode começar pequeno, mas ela vai construindo no passo a passo, e ela tem muita resiliência. Não é qualquer coisa que, sabe, que tira ela do eixo dela. Então ela tem essa resiliência, essa perseverança, ela consegue muita coisa quando ela foca. Depois nós temos um Saturno em Touro, com uma Vênus lá em Aquário. Aquário já é a morada também de Saturno, porém diurna, né. Então Aquário já é ar, é bem diferente do Saturno conectado a Capricórnio, tá. Então aqui nós temos essa questão dos ideais. Então, por exemplo, é uma pessoa que às vezes constrói uma realidade nova, um sistema novo, porque ela realmente acredita no ideal, né? Ou numa ideologia. Lembra que tudo tem dois lados aqui. Às vezes a gente desestrutura algo para estruturar uma outra questão aqui. Porque lembra que isso aqui é uma quadratura, tá? Quadratura em signos fixos, eu particularmente, tá? E aqui é só minha opinião, entre aspas, nemismo, né? Eu acho elas muito mais tensas. Por quê? Porque tem resistência. Aqui, por exemplo, às vezes, claramente a gente vê que algo precisa ser mudado, reestruturado, mas a gente está resistindo. A gente fica mais aqui, né, numa questão às vezes com touro. Ah, poxa, mas aqui pelo menos eu sei como é que é. Quem nunca, quem nunca esteve numa relação que não falar muito bom, mas aí é aquela coisa, putz, mas aí a gente olha, né, o outro lado e diz, nossa, mas tá pior lá fora, né? Acho que aqui, pelo menos aqui eu conheço, aqui eu sei lidar, eu sei administrar os BOs, né? Então, aqui é às vezes isso, sabe? Eu tenho um olhar novo, eu entendo, porque, assim, Aquário, ele é um signo visionário, mas ele é um signo ligado a Saturno e ele é fixo, tá? Eu tenho novas ideias, mas eu vou ter uma certa parcimônia para ver se eu não estou trocando seis por meia dúzia também, porque não tem sentido lógico. Aquário é um signo muito lógico, né? Muito racional. Eu não vou fazer algo se não vai trazer nenhuma, sabe? Às vezes uma mudança relativamente importante. E não é só para mim, é para um sistema, ou para como as coisas estão funcionando, tá? Lembra que é Saturno. Poxa, eu vou colocar um esforço enorme para ter ali uma mudançazinha do quê? De uns 0,5%? Não, não vale a pena, né? Depois nós temos então Saturno em Touro com Vênus em Peixes, tá? Essa Vênus em Peixes ela tá super bem posicionada. Então aqui, cara, muito potencial artístico. É uma pessoa que da imaginação dela, ela constrói coisas muito legais. Se isso aqui, por exemplo, tá, quer ver, em área 4, que às vezes é literalmente o imóvel que a pessoa mora. Às vezes ela vai estruturar aquilo com uma criatividade, uma sensibilidade que você vai entrar na casa da pessoa e você vai sentir que ali tem alguma coisa diferente. Tanto na arte, quanto nessa questão de colocar o olhar dela, né? Pode ser uma pessoa que, claro que vai depender da posição de Júpiter, né, mas, por exemplo, nessa questão da sensibilidade, ela se conecta com muita coisa, só que ela traz para a realidade dela. Não fica na coisa mais efêmera, assim, né. O que pode também, às vezes, se pega, por exemplo, áreas de talentos, como a 5, às vezes a pessoa ela tem ideais, ela tem uma imagem, ela quer construir algo que tá na mente dela, né. Ela dá os pulos dela e ela tenta achar meios de consolidar aquilo, né. Bom, vamos ver aqui, porque a gente sabe então
né, que a gente tem, claro, todo um mapa para variar. Às vezes né, na costura tem uma quadratura, tem o outro regente, né, em aspecto com outro planeta. A astrologia é complexa, né? Então a gente não tem essa história de que tudo é baseado em signo, tá? A astrologia não é sobre signos. Signos é um ponto, né? Dentro do espectro aí do que é analisado. Bom, nós temos o John Lennon, a J.Lo e a Madre Teresa, 3 pessoas com Saturnão em touro, tá? 3 pessoas bem diferentes, personalidades diferentes, né? Eu nem olho para a questão de personalidade na astrologia, porque acho que a personalidade é um negócio tão complexo, que não é só sobre o ascendente, né? Mas muitas coisas consolidadas, muitas controvérsias também aqui, nos 3, né? Mas vamos ver no mapinha? Ó, o mapa do Lennon, tá? Do John Lennon. Deixa eu colocar aqui uma cor. A gente tem um Saturno em touro retrô, com um Júpiter também retrô ali, e uma Vênus, cadê a Vênus do bonitão? Ó, lá em Virgem, tá? Então a gente tem aqui um trígono para os signos inteiros, né? Tem a questão muito aqui também da escrita, né? Do signo de Virgem, né? A gente tem a Jennifer Lopez, então vamos lá, um Saturno em touro, e aí a gente tem uma Vênus em Gêmeos, né? Perceba a diferença, ó, no John Lennon, a gente tem uma Vênus ligada a um signo mercuriano, né? Mas na J.Lo a gente tem também uma Vênus ligada a um signo mercuriano, só que tem diferença de terra para ar, tá? E também vai ter uma diferença óbvia depois com Mercúrio, porque essa Vênus do Lennon tá ligada ao Mercúrio em Escorpião, essa Vênus da J.Lo tá ligada ao Mercúrio em Leão, né? A Madre Teresa, vamos lá. A gente tem um Saturnão lá em Touro, a gente tem ela também tem lua em touro, né? Aí a gente vai ter uma Vênus em leão, tá? Então perceba que a gente tem condições bem diferentes. Então, se tu olha o mapa, olhou o mapinha, você já vê que não é a mesma coisa, né? A gente poderia ter também, sei lá, muito mais normal isso em signo solar que se popularizou, né? Todo leonino é assim, todo leonino é assado. Às vezes você pode ter 200 leoninos completamente diferentes um do outro, né? Por quê? Porque o mapa é esse mapeamento de vários pontos, ângulos, né? E é um cálculo matemático também, tá bom? Com várias nuances. Tá certo? Então, se você conhece alguém com Saturno em touro, se você é uma pessoa que tem este Saturno, coloca aqui nos comentários como que você percebe o seu Saturno. Tem sim a questão subjetiva, como eu me sinto em relação às coisas. Ai, nossa, Neme, sim, eu sou super protetora, putz, para mim a segurança material é algo que me pega, eu morro de medo de arriscar, né? Nossa, já passei por momentos bem, assim, de mudança, muito de reestruturação nos últimos anos, né? Porque a gente está tendo uma ativação bem forte aí, tá? Mas vê também, porque aí você consegue fazer a verificação das coisas, tá? Se você já trabalha um pouquinho com preditivas, né? Por exemplo, a gente teve um Júpiter passando por Touro, tocando esse seu Saturno desde o ano passado, de 2023 para cá. O que está acontecendo na sua vida? Quais são os fatos que você percebe com essa área de Touro, claro, e com as conexões jupiterianas do seu mapa, porque esse Júpiter está tocando esse Saturno, né, que você tem em Touro, tá? Às vezes esse Saturno também, lembra que Saturno é um signo fixo, a coisa ela está claramente dizendo para a gente mudar, a gente tem uma certa resistência, né? Então, observa a vida para fazer essas verificações, tá? E quando você tem algo, por exemplo, sendo estimulado, levanta hipóteses também, tá? E aí você vai guiando, né? Olhando para a sua vida e vendo as coisas claramente se desenvolvendo, tá certo? Até a próxima!